E uma coisa que me chama muita atenção na sua abordagem é justamente essa técnica que você faz, que lá atrás, quando eu pesquisei pra caramba, e só era feito nos Estados Unidos, não sei o quê, eu pesquisei, o lance da recuperação é muito mais rápido, você corta menos musculatura, né, cara? Sangra menos, recupera mais rápido, é muito interessante mesmo, cara, é muito interessante mesmo e acho que uma guinada em cirurgia de coluna, assim, no Brasil. Na história da cirurgia da coluna, acho que nos últimos, eu vou chutar 20 anos, houve realmente um boom das técnicas de menos invasão, né? O que é técnica de menos invasão, ou técnica, às vezes, popularmente aí chamada de minimamente invasiva? É um conceito, às vezes, meio vago, né? Porque o que é uma cirurgia minimamente invasiva é difícil de definir, né? Você pensa em qualquer tipo de órgão ou sistema do corpo, como que a gente consegue fazer uma cirurgia minimamente invasiva? Não tem um padrão de qual é o tamanho da incisão, ou de qual é o tipo de abordagem, né? O conceito mais próximo, vamos dizer assim, que a gente pode trazer para minimamente invasiva é a cirurgia que consegue atingir os mesmos resultados da cirurgia convencional através de uma técnica que seja menos danosa para o tecido periférico e que possa ser realmente mensurada. E aí, em cirurgia da coluna, nos últimos 20 anos, houve um boom dessa busca por métodos minimamente invasivos, né? A cirurgia da coluna, ela durante décadas, durante quase séculos, ela se baseou em abrir a linha média, expor toda a musculatura, visualizar o osso da coluna e aí fazer alguma coisa ali naquele osso, seja colocar enxerto, seja passar um pino, um parafuso, uma haste. E assim, apesar de ser efetiva para o tratamento do problema da coluna, ela danificava muito o tecido em volta. E ao longo desses últimos 20 anos, a gente vem buscando técnicas de menor invasão, e aí para isso a gente faz incisões diferentes, né? Distribui essas incisões em locais que danificam menos músculo, usa técnicas de dilatação muscular, e aí a gente, por exemplo, coloca um parafuso na coluna através da dilatação do músculo e um fio guia de 1,5 milímetro que é colocado dentro da vértebra. Esse fio guia ele direciona um parafuso, depois que a gente tira o sistema, o músculo volta a fechar, né? O músculo ele tem fibras e a gente divulsiona fibras e essas fibras permanecem íntegras após a colocação, por exemplo, de um parafuso. E a recuperação é muito mais rápida do que se você seccionasse, né? Muito mais rápida, a gente não denerva esse músculo, sangra muito menos, então requer muito menos recurso hospitalar, requer menos tempo de recuperação, às vezes o uso, por exemplo, de transfusão sanguínea, de internação em UTI para controle da dor, para reposição, vamos dizer assim, de tudo aquilo que se perdeu na cirurgia. Então a gente consegue ter a mesma eficiência. Hoje, na verdade, a gente sabe que a gente tem maior eficiência, mas pelo menos a mesma eficiência dos procedimentos tradicionais, sem todo o dano que isso levava, vamos dizer assim, aos tecidos periféricos. E é por isso que essas cirurgias, elas se popularizaram ao longo dos últimos 20 anos e hoje são realmente uma realidade da cirurgia da coluna moderna, né? Desde, por exemplo, técnicas endoscópicas, a gente hoje consegue fazer a descompressão de um nervo através da colocação de uma câmera dentro da coluna por um corte de 7 milímetros e descomprimir esse nervo sobre visualização direta de maneira bem menos invasiva. Então essa é a combinação, vamos dizer assim, de técnicas que faz com que a gente consiga oferecer qualidade para os pacientes que sofrem desse problema com muito mais segurança e com muito menos impacto para a sua saúde física. Rodrigão, como eu vou disponibilizar esse bate-papo aqui também para os meus seguidores, e eu sei que muitos deles passam por problemas de coluna, é meio que natural, até pelo fato hoje do pessoal ficar muito sentado, muita gente sedentária, né? É natural que a pessoa enfrente esse tipo de problema. Para o pessoal entender o quão revolucionária é essa tua técnica, me corrija se eu estiver errado. Para o meu problema, no caso, antigamente fazia-se via anterior, né, também. É possível fazer via anterior. Você abre aqui, aí tinha que tirar a estripa toda para um lado, né, pra tu chegar lá. Então tu abria o abdômen, que é a musculatura espessa, né, afasta os órgãos e tudo, chega na coluna e faz a intervenção. Aí depois tem também a via posterior. Você, a musculatura lombar é grossa, né? E muito importante para estabilização. Muito importante. Aí tu ia lá, tinha que cortar também, não sei o quê. E a tua técnica é lateral, que você faz também, né? Isso, é uma das técnicas que a gente usa para o seu problema em especial. Você tem uma espondilolistese do nível L3, L4, né? Uma espondilolistese já num nível da metade da coluna lombar. Não é tão comum, né, a minha, né? A sua realmente é numa
topografia menos comum, né? As espondilolisteses mais comuns são das regiões mais baixas, L4, L5, L5, S1, né? São os dois níveis mais comuns. O seu é um L3, L4 e provavelmente tem a ver com a história de trauma repetitivo, né, da sua prática esportiva da vida toda, né? Para o nível L3, L4, a via de acesso anterior, ela realmente é possível, então fazer essa... A gente, né, roda ali o peritônio, então na verdade a gente não manipula o conteúdo do intestino, mas a gente mobiliza esse saco peritoneal e chega de frente na vértebra. O problema da vértebra ao nível L3, L4 é que deitado sobre a vértebra, a gente tem a artéria aorta e a veia cava, né, que são os dois maiores vasos do corpo humano, e que o risco de manipular um vaso para o acesso no nível L3, L4 é o risco de uma lesão vascular de um grande vaso e que tem potencial de sangramento bastante rápido. Então o que a gente acabou, né, ao longo desses anos, né, desenvolvendo, inclusive a técnica foi desenvolvida no Brasil, uma peculiaridade dessa técnica, ela foi desenvolvida no Brasil há cerca de 25 anos atrás, se popularizou nos Estados Unidos e agora voltou para cá, né? A gente faz o acesso por via lateral, atravessando o músculo chamado ilio-psoas, e aí com algumas técnicas específicas para monitorização desse músculo, porque ele tem dentro dele nervos do plexo lombar, e aí a gente usa recursos de monitorização desse nervo. Como a gente acessa a coluna pela via lateral, pelo lado, a gente é capaz de colocar um espaçador que cobre 70% quase da secção transversa do corpo, né? Então a gente coloca um espaçador dentro do espaço discal que retorna através da ligamento taxi, ou seja, de puxar esse ligamento para o lugar correto, retorna esse corpo vertebral na posição original. E aí, com isso, a gente descomprime os nervos e estabiliza aquela vértebra para que ocorra a consolidação de uma peça na outra. Então é uma via de acesso menos invasiva, a gente acaba complementando com a fixação de parafusos para que não haja um novo descorregamento ou que aconteça um afundamento da vértebra, mas é uma técnica muito pouco invasiva e que várias vezes, assim, 80% dos pacientes que eu faço essa cirurgia, eles vão embora no dia seguinte. Eu fiz uma ontem, inclusive, o paciente acabou de receber alta pela manhã. Pô, isso é sensacional, cara. Tu tem uma ideia de quantos cirurgiões no Brasil hoje fazem essa técnica, né? Puxa, é difícil de contar, porque como é uma técnica que já tem aí uns 20 anos, tem capacitado cada vez mais cirurgiões, né? Então eu diria que estimativa, talvez menos de 5% dos cirurgiões teriam capacitação para essa técnica hoje no mercado nacional. Nos Estados Unidos, eu acho que 90%, 70% pelo menos já foi treinado na técnica, e eu diria que 35% a 50% dos cirurgiões usa esse tipo de recurso como uma técnica habitual para cirurgias da coluna lombar e degenerativas da coluna lombar. E aqui no Brasil estimando uns 5%. Eu acho que 5%. A gente tem outros especialistas na técnica em outros estados. Eu diria que talvez em atividade no Brasil hoje eu seja o principal defensor dessa técnica e o divulgador, vamos dizer assim, dessa técnica de acesso lateral do país. Isso de acordo, não é rasgação de seda não, mas sabe que eu conheço outros cirurgiões de coluna também, e quando fala, pô, o Rodrigo, meu irmão, o Rodrigo é o cara, todos eles falam a mesma coisa. É um reconhecimento justamente, eu acho que do teu empenho em buscar uma técnica que é tão valiosa pro paciente, né, cara? Tá? Se eu pudesse escolher, se eu tiver que operar e pudesse escolher, pô, é essa que eu quero. Mas acho que é mais do que uma técnica, viu, Marcelo? Eu acho que também é a coisa de entender que para cada cirurgia tem uma solução diferente, né? Eu odeio pensar que a gente transforma uma ferramenta num procedimento. Uhum. Né? Essas técnicas, elas são ferramentas, né? A gente tem que saber usar cada ferramenta no momento certo, para a indicação certa, e aí sim a gente vai buscar o melhor resultado. Então, o que eu particularmente gosto de fazer na minha escolha do dia a dia eu falo que o cirurgião ele tem um cinto de ferramentas, né? Como um marceneiro, né? Que anda ali com o seu cinto de ferramentas, e esse cinto de ferramentas tem que ter a ferramenta certa para cada ocasião. Porque se você só tiver um martelo, tudo que você vê na frente é prego, né? Então, mesmo o parafuso é prego, tudo é prego, né? Porque você só tem martelo para usar. Então, eu gosto de ter no meu cinturão de ferramenta um montão de técnicas para poder escolher, no seu caso, aquilo que te atende da forma mais eficiente e menos invasiva com o melhor resultado. É isso que eu acho que é o que eu chamo de a cirurgia feita pelo alfaiate.
alfaiate, é sobre medida, né? Então tem lá exatamente a sua necessidade, tem ali a sua sintomatologia, tem o que vai ser menos invasivo para você, para te oferecer o melhor resultado. E aí a gente não está falando nem em cirurgia minimamente invasiva, a gente está falando em cirurgia maximamente efetiva, né? Isso é o que realmente a gente tem buscado na cirurgia da coluna moderna.